Queria dar uma boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Quem for entrando nessa live, vai dando um oi aqui para a gente saber que está tudo bem. Hoje a gente vai bater um papo aqui super bacana. A gente está com essa mesa gigantesca, só com feras, para tratar de um assunto importantíssimo, que é cada vez mais latente, que é o conforto acústico. Então a gente trouxe alguns especialistas aqui, em parceria com a Paper House, com a Trisoft, vários arquitetos, pessoas que estão no campo de batalha aí, para a gente bater um papo e esclarecer diversos assuntos como mitos, verdades, o que o profissional precisa saber, desde o projeto até a execução, em se tratando de acústica. Então vou apresentar agora aqui os presentes na mesa para vocês entenderem como a gente está com a galera de peso aqui, tá bom? Bom, no começo aqui dessa mesa a gente tem o Maurício Coab, que é diretor da Trisoft. Em seguida a gente tem a Cândida Maciel, que é arquiteta e especialista em acústica. Em seguida, Vera Luna, arquiteta da CNI, especialista em projetos de escritório. A Marilúcia Oliveira, também é arquiteta e atua com projetos de uma maneira geral. Temos a Ana Clara Wagner, que é arquiteta recém-formada, que está aqui também para compor essa mesa. Silvia Tereza, arquiteta, designer de interiores, está aí também para acrescentar muito ao nosso bate-papo. A Daniela, que é especificadora da Trisoft, da Paper House, já está aqui, já tem parceira de longa data, já participou de outra live aqui com a gente, que foi muito interessante. Marcos Leite, aqui arquiteto também da Casa Cor, muito bacana ter você aqui com a gente, Marcos, muito bacana. O Agapto Palhares, que é sócio da Paper House, né? E tá aqui, sem ele não teria como acontecer, sem eles, já eu apresento o próximo, mas não teria como a gente estar aqui trocando essa ideia tão bacana. Rafael Cruz, também arquiteto da Casa Cor, ali do outro lado. Tá dando para ver, gente? Bota um zoom aí, João, para o pessoal ver. Agradecimento aqui a Rox, que mais uma vez está com a gente, promovendo com essa qualidade incrível, com esse microfone ultra mega power aqui, porque sem eles a gente não conseguiria. Geralmente a gente faz nossas lives do computador, do celular, então a gente está aqui com equipamento da mais alta qualidade. Em seguida, o Orlando Gertrudes, que é da editora Guia BHR. Aí o Alex quer apresentar ele, cadê? Tá ali no cantinho? Orlando, dá um oi aí. Oi. Ó, o Guia BHR é um guia de fornecedores para bares, restaurantes e hotéis. Me identifico. O Alex se interessou bastante por isso. Depois vamos bater um papo no final. Marcela Takahashi, arquiteta que atua com projetos de uma maneira geral também. Lídia Branquinho, também arquiteta aqui na Casa Cor, fez o projeto do resort em parceria com o Marcos. Fátima Okada, arquiteta do Banco do Brasil. E aqui o Márcio Rodrigues da Cunha, grande parceiro, que realmente a gente precisa agradecer a qualidade, ao comprometimento dessa empresa que esteve do nosso lado aqui desde o início nesse espaço. E aqui do meu lado direito, grande parceiro, amigo, irmão camarada, que é o Alexandre Rocha, do Interiores na Prática. Olá, pessoal. E esse aqui é uma fofurinha. Fofurinha. Estagiário novo aqui do Bora na Obra. Cada dia mais fofo, né, Alex? Cada dia mais fofo. E pessoal, bom, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente tem muito aí a conversar. E vamos soltar essa conversa. Vamos fazer a primeira pergunta, capciosa. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero fazer o seguinte. Quem aqui que está escutando a gente e tem dúvida sobre acústica, tem dúvida como projetar melhor com a acústica, deixa aqui seu comentário, mas antes de comentar, compartilha essa live. Se você compartilhar essa live, mais pessoas vão ter acesso a um assunto que é importantíssimo. Eu acho que antes a gente fazer uma pergunta específica, eu acho que a gente estava batendo um papo muito bacana com a Cândida e eu acho que eu queria deixar ela introduzir um assunto sério, né? Com certeza. Todo mundo esquece da acústica, né, Cândida? Então vamos lá. Então, assim, acústica é uma das disciplinas, é uma especialidade e a importância da acústica numa edificação residencial, num restaurante, para que a gente entenda o que está sendo falado. É interessante até a gente falar de restaurante. Eu já tive uma situação de um dono de um restaurante que ele comentando que ter o tratamento acústico fez ele vender mais, porque as pessoas queriam ficar mais tempo lá, se sentiam mais confortáveis. Então, o profissional entender disso, entender que precisa ter um tratamento acústico, faz uma diferença. Então, hospitais, escolas, edifícios residenciais com a norma de desempenho, enfim, a importância da acústica em todas as áreas e a gente desmistificar algumas coisinhas. Não, e essa coisa que você falou que ele conseguiu vender mais, isso
Com certeza é verdade. A gente foi num restaurante aqui em Brasília esses dias que no segundo pavimento colocaram a brinquedoteca, o teto baixo de gesso. Então, assim, as crianças brincando, imagina, né? Deu 40 minutos, eu já queria ir embora dali, assim, né? Cabeça zoada. A pergunta não é nem essa. Você estava lá, você ficou lá, pagou a conta. A pergunta é, você volta para lá? Não, eu evito. É esse eu o evito. problema. É esse Eu o evito. problema. Isso me aconteceu e tem em São Paulo um japonês caríssimo que eu fui lá, falei, não volto mais. Por quê? Porque não dá para conversar. Não é um ambiente confortável. Então você vai no restaurante, a pessoa tem agrado paladar, agrado visual, gasta uma nota em decoração. Na hora de você tratar a parte auditiva, não, você coloca a casca de ovo em cima, coloca um pouco de alguma coisa aqui, põe, tá bom, e vamos embora. Isso aqui ainda já é luxo, né? Então, Casca de ovo. E o pessoal é aquela caixinha. Caixa de uva, caixa de uva, sim, né? sim. E isso é uma coisa que cada vez mais está mudando, porque as pessoas estão percebendo que mais gente está se identificando em ir para o ambiente com conforto acústico. Sim. Isso está virando meio que uma tendência. Aqui em Brasília parece que a coisa está pegando, né? Porque parece que o psil de Brasília, né, está pegando pesado nos restaurantes aqui e nos bares, que estão nos residenciais, né? Eu acho que aqui de Brasília lembra bem, né, do shopping no centro da cidade, que era impossível de ser na praça de alimentação dele. Impossível. Isso era desde a minha infância. Aí tem acho que uns 5 a 7 anos que eles reformaram e o shopping você entra, você consegue conversar. Você consegue entrar. Antes era um tec-tec de prato batendo de... Nossa. Era horrível. Com certeza a gente está falando aqui, o pessoal está lembrando onde eles, né, na localidade deles, lugares em que isso acontece e é real. E sabe o que acontece? Muitos donos de restaurante falam o seguinte, mas meu arquiteto não me avisou. Erro de projeto. O profissional não tem informado sobre isso. Tem uma comparação que eu gosto muito com a medicina. Quando você vai no médico, você vai no clínico geral e ele de repente fala assim, você está com um problema nos olhos, vou te indicar um oftalmologista. O que acontece na engenharia, na arquitetura, é que as pessoas acham que precisam entender completamente de tudo. Qual o seu limite, clínico geral, e onde eu vou precisar de um especialista de estruturas, de instalações ou de acústica. Então, entender o que é isso e juntar forças para uma solução, para um tratamento disso. Então, muitos donos de restaurantes que depois de ter feito todo o investimento, falou assim, poxa, era isso mesmo, eu precisava e agora meu profissional não me informou isso. E reformar é muito mais caro do que fazer. Não fica bom. Quer dizer, você vai reformar, você dá um jeito, mas jeitinho. quando nasce desde o começo o projeto montado, ele nasce planejado, né? Quando você pega depois para mexer com ele, você resolve, até ajuda, mas tem coisas, por exemplo, que uma parede que vai até o teto, por exemplo, e que aí não dá, ela vai ter aquela fresta que ela falou, aquele 1% de fresta, que vai cair de 45 para 24 dB. Eu lembro quando a gente foi fazer um projeto de um escritório, a gente começou a estudar isso, não somos especialistas em acústica, mas a gente precisava, por uma demanda do cliente, ter uma sala de reunião muito bem isolada. E aí fomos atrás, né? Conteúdo na internet, tudo que a gente conseguiu buscar. E uma das coisas que mais me preocupava é a questão da parede, daquele fluxo de som que vai por cima do forro. Isso. Fala um pouquinho sobre isso pro pessoal que está ouvindo a gente. Eu acho que você que lida com o projeto de escritório, né, deve estar ali a todo tempo se preocupando com isso. Porque não adianta a gente ter uma divisória de um ambiente achando que se aquela parede vai só até o forro, aquilo ali, se você isolar a parede, não dá a eficiência que precisa, não é verdade? Isso. Na verdade, primeiro, saber, quando a gente fala de atenuação acústica, eu estou querendo quanto? Estou querendo 20, 25, 30, o que eu estou querendo? Então, quando alguém vende, esse é um produto acústico, não falou nada. Esse pode ser um produto acústico para atenuação sonora, para condicionamento acústico. Se é para atenuação sonora, quantos dBs ele atenua? Eu acho que você podia explicar qual a diferença isso. Tá. Você está falando com a gente que conhece, mas quem não conhece que está lá do outro lado da câmera, gente que está começando. é importantíssimo você dar essa diferença. Vamos lá. Então, a gente tem, na acústica, eu tenho duas áreas. Uma área que é atenuação sonora, e outra área que é de condicionamento acústico. Na atenuação sonora, meu objetivo é não querer propagar esse ruído, esse som, para um outro ambiente. Ou atenuar, saber quanto que eu quero atenuar. Reduzir, né? Reduzir. Ou eu quero que tenha uma inteligibilidade, uma reverberação adequada,
uma clareza, uma definição na palavra, na música. Então são dois caminhos. Quando eu quero atenuação sonora, eu tenho que pensar em materiais que vão ter massa ou trabalhar impedâncias diferenciadas para ter uma boa atenuação. E a importância na execução da gente pensar o que eu vou ter de frestas, ou esse cuidado, a parede, a divisória no escritório, ele está de piso a laje, ou ele está do piso elevado até o forro, onde eu vou ter passagens de som. Por mais que eu calculei uma parede que foi estudada para uma atenuação de 50 dB, se eu tiver essas passagens, ela vai ter uma redução altíssima. Legal. Ou seja, o meu problema vai permanecer. Então, saber desses detalhes faz uma diferença gigantesca. Eu acho que é interessante agora a Cândida comentar de um outro item que a gente estava discutindo um pouco tempo atrás, que todo mundo acha que ruído passa só pelo ar. Sim. Mas tem um outro tipo de ruído que é importantíssimo, né? Ruído de impacto. Então, assim, quem não viveu, esse é um dos temas muito discutidos na norma de desempenho, isso, que é transmitido por sólido. Então, quem não teve alguma situação do vizinho de cima, ou o cachorrinho andando só Aquele salto alto. salto alto, No piso flutuante é uma delícia, aquele de madeira, que fica 10. mulher de salto e flutuante. E flutuante. Né, então, o que está É acontecendo? propagação, é só colocar. Não, mas o que a gente pode ter? O que a gente pode ter de soluções para atenuar esse ruído? A gente entrou aí com a norma de desempenho. Quem não conhece, é uma norma brasileira que ela entrou em vigor em 2013, é uma NBR 15575, é uma norma importantíssima, uma mudança gigantesca na construção civil, e ela coloca, desde minha casa, minha vida, a prédios de altíssimo padrão, qual é o mínimo que eu vou ter, o que eu preciso ter de atenuação sonora nisso. Eu não chamaria de... Eu chamaria de evolução. Sim. É uma evolução, porque como que a gente demorou tanto tempo para não ter uma norma dessa que ia colocar critérios mínimos? Sim. E quem não conhece... A gente está falando de eficiência nas edificações, né? Desempenho, qualidade. E eu falo nisso para a sociedade. Então, assim, o que a sociedade, o mínimo que uma sociedade precisa, para você ter o mínimo de conforto. O perfil tem a ver com o perfil do consumidor, que está cada vez também mais exigente, tem acesso à informação. Né? E eu aproveito já para puxar um gancho, queria que você explicasse um pouco, Maurício, qual é a solução nessa questão de atenuação? O que você pode contar para a gente que a Trisoft tem hoje como solução em se tratando de divisórias, por exemplo? Né? O que a gente pode ter de apoio aí com a Trisoft nisso? Acho que você usou a palavra certa, é apoio. Né? Hoje a Trisoft tem uma gama de produtos feitas com lã de PET, é um produto atóxico, reciclável, 100% reciclável, que é o mais importante, e é reciclado de garrafas PET. E ele tem uma performance acústica muito, muito boa. Porém, a solução não é o meu produto. A solução reside no pessoal que é profissional. Por quê? Porque o meu produto sozinho não faz nada. Eu tenho muitas solicitações. Mas o que é que você me recomenda? Eu recomendo que você procure um profissional. Porque aí o profissional ele sabe o que precisa e às vezes o meu produto não atende. Eles querem um produto de isolamento, liga para a Trisoft, eu quero material para um isolamento acústico. Não, o meu produto, ele pode até isolar, mas para isolar você tem que ter massa, você tem que trabalhar assim. Agora, gente, procura um arquiteto, um especificador, um especialista no assunto. Legal. Hoje a Trisoft tem uma gama de produto muito grande que tem na Trisoft, que tem desde forros para restaurantes, igrejas, escritórios, cinemas, que hoje está tendo uma performance assim, e uma aceitação muito grande cada vez mais. A gente fica muito feliz porque a Trisoft está inovando. Pegamos um produto que era muito básico e transformamos ele e investimos hoje, acho que por mais baixo, quase uns 600, 700 mil reais em laudos de PT e testes que você faz, não funciona, e repete, e testa até o produto funcionar. E a linha de produto vai entre forros, baffles, que são umas bandeiras penduradas no teto que fazem um acabamento maravilhoso em ondas, em linha reta, nuvens também, que colocamos numa universidade na Bahia, e a estudante ela fez um trabalho com esse produto e ela fez um trabalho maravilhoso. Ela fez um teste no cinema, na sala de aula. Ela falou para as câmeras antes
de tratamento da nossa nuvem e falou para as câmeras depois, no mesmo lugar. É incrível. Uma você não entende o que ela fala, a outra ela parece que do seu lado falando, puxando com você. E aí você tem as nuvens, tem revestimento de parede, temos aqui em Brasília, temos diversos exemplos, o restaurante Fred, o próprio o TCU aqui também. Maurício, só uma coisa, manutenção desse produto. Olha, a manutenção é uma coisa muito simples, né? Agora, lógico, o mais importante é a pessoa ter os seus cuidados, né? Porque qualquer produto têxtil, qualquer produto que você for colocar, você pode ter problemas com ele. Agora, a limpeza dele é fácil. Você pega, tivemos aqui em Brasília mesmo, construindo num ambiente que estourou um cano de água e molhou os forros de água. Eram mais de 1.500 metros quadrados de forro. Nossa. Aí o cara se preocupou, falou, meu, acabou isso agora. Me ligaram, eu falei, não, peraí, tira da caixa, deixa escorrer, que ela vai secar e no dia seguinte você pode usar. Então é altamente, é muito resistente. Isso aqui é uma prova que não sou eu falando, isso aqui o cliente fez o teste e me ligou dizendo, olha, eu tirei, eu sei o que você falou, instalei, está novo. Peraí que eu vou molhar, tem uma garrafinha d'água aqui. Demorou. Demorou, pode molhar. Que legal. Não molha que não. Não, e é interessante que molhar, Dá pra lavar prato, né? Você sabe que aquela buchinha, pode molhar, ué. Você pode fazer duas coisas, molhar e tacar fogo. Isso que eu ia te perguntar. Aí, ó, mitos. Vamos lá. Quem tem isqueiro aí, gente? Alguém tem isqueiro aí? Ninguém fuma. Vamos botar fogo. Tem fumante aí. Pode passar o isqueiro, A gente devolve. Hoje em dia a pessoa fala que é fumante, tá demodê. Aí a Presta o celular que eu vou fazer. Obrigado, viu? Consulte aí, sempre nos ajudando aí. Tá contigo. Não, pode fazer, cara. Pode fazer, faz você mesmo. tem medo. Tá parecendo aqueles caras quando você vai na Argentina e o povo fica queimando jaqueta. Extintor tá ali atrás. Ó, a câmera tá lá. Você quer que eu pegue o extintor, Maurício? É sério Pode isso? pegar, ué. Olha lá. Pra outra... Não, cola pra pegar fogo. Do céu. Taca fogo de Não, verdade, minha Nossa rapaz. Senhora, gente do Pega o outro céu. isqueiro pra ser mais fogo. Quem tá tenso? Eu não. Me falaram que funciona, eu Alex. acredito. Não, Alex. Essa é a... Não, Alex. Olha lá, tá pegando fogo, mas não tá queimando. Aí ele tá com medo, pô, ele tá com medo. Vamos lá. Caramba, é sério isso, gente? Ó, ele derrete. Aí. E tá saindo fumaça? Não, Alguém me dá área. não tem aquela fumaça. Não tem aquela fumaça tóxica, né? Uma coisa que é importante aqui é que esse material Mostra lá, foi mostra lá. passa ali o pessoal. Passa lá pro pessoal. Ó, inclusive Inclusive leva com isqueiro, tá, gente? Quem quiser testar mais um pouquinho. O que tem desse material que é interessantíssimo? Ele é auto-extinguível, quer dizer, na verdade ele não propaga a chama. Que esse é um problema. Ele vai se desfazendo. Lógico, né? não, ele vai retraindo. Depois ele foi feito um teste de PT para fogo, para fumaça tóxica e para densidade ótica de fumaça. Ou seja, Olha lá, aquela tá queimando fumaça... o dedo com o isqueiro, mas não queima o fogo. Não, é impressionante. A gente está num ambiente fechado aqui, né? Eu não senti cheiro nenhum. Se fosse qualquer não. tipo Tô de duas plástico cadeiras ali, a gente estaria Não, aguentando. é uma fumaça atóxica, não é problema nenhum. Né? Eu queria tirar uma Tem dúvida cheiro. aqui da Cristiane Ott, que tá ao vivo com a gente. Ela perguntou, laudo de incêndio desses produtos tem? Tem, lógico, temos laudo de IPT. O que é IPT? O IPT é o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. É o único acreditado por qualquer um. Eu no começo pelo Inmetro, onde nós temos os laudos de acústica, todos feitos lá, os laudos de fogo, de densidade ótica de fumaça. É eles que fazem, e no caso, a aprovação desse produto. E também a toxicidade de fumaça. Então isso aqui é tudo com laudo, não tem conversa. Agora, Então, esse não tem problema daquela boate aí, não. graças a Deus não, graças a Deus. É uma coisa que infelizmente é triste, mas é... E esse é um ponto tão importante. Nós técnicos temos que exigir laudos. Então, assim, nós somos corresponsáveis. Então, qualquer produto especificado tem que exigir laudo. Tem que verificar quanto que ele tem de resistência a fogo, qual é o coeficiente de absorção. Se não tiver essa informação, não especifique. Não trabalhe com isso. Não pode acreditar só na palavra que Não. está escrito no Não catálogo. existe isso. Isso é uma área de engenharia, é uma área técnica. Não se fala em achômetro. Não tem acredita que o Maurício me manda os laudos. Primeira coisa, me manda os laudos, peguei e mandei para o laudo, um atrás do outro. Está aqui meus laudos. Tenho todos eles aqui. Quer ver mais, eu tenho mais também, do que precisar. Os que eu não tenho, e tenho que mandar fazer, eu mando fazer. Aí, o que a Microsoft não faz é economizar em laudo. Isso a norma de desempenho, né, Cândida, veio para ajudar demais. Sim. Porque há 5 anos atrás, 7 anos atrás, você não tinha laudo de nada.
Aí esse vidro tem o quê? Esse piso tem... Não tem. Você não tinha nada disso. Na verdade, a pergunta é o seguinte: esse produto que a gente viu, ele é exatamente esse que é vendido, né? Esse tamanho, esse formato. E tá na sala de reunião aqui. E eu queria saber de um de vocês como é que esse produto poderia ser aplicado, assim, como que geralmente ele é aplicado, embaixo das mesas, no forro, de que forma que ele é colocado? Isso daqui é o seguinte, essa pergunta acho que é o ideal para responder é a Cândida, porque o meu produto, quem vai ter que dizer como aplicar é a Cândida. Né? É que, na verdade, a acústica não é algo tudo calculado, tudo estudado. Mas você pegou um ponto que eu adoro, esse negócio embaixo da mesa, esquece. Nada de embaixo da mesa, porque eu pego as segundas e terceiras reflexões. Ele tem que estar aparente. Então, no forro, com material para absorção, verificar que frequências, se as frequências interessam mais para a voz falada ou para a música. O estudo disso é uma área técnica. Angulação, onde está a posição, se eu quero reforço sonoro, se eu não quero. Então, saber esse estudo, a gente tem um resultado mais interessante. Então, qual é o material para cada situação? Depende do projeto, depende da necessidade técnica. A gente não pode entupir o espaço com um material extremamente absorvente, porque você também vai deixar o ambiente seco. Você vai entender, minha voz não vai chegar até você, não tenho nenhum reforço. Mas eu posso utilizá-lo para controlar a reverberação. Isso é que nem estruturas. Qual a estrutura que eu vou colocar na minha casa? Depende do cálculo, depende do estudo que foi feito. Isso que é importante para ter um projeto adequado. Agora, foi interessante você falar a questão da mesa, porque muita gente... Coloca. Sim. O microfone, ninguém vai discutir. Só repete a... Só repete aí, porque isso é importantíssimo. Todo mundo... Eu falei que foi interessante você citar a questão de não colocar embaixo da mesa, porque é uma coisa que eu particularmente já vi. Sim. Nunca fiz nada relacionado à acústica, mas eu já vi e as pessoas colocam realmente, né? É super comum. Eu já vi vários comentando Cândida, sobre isso. traz umas dicas aí, umas dicas Não, pedradas. mas eu só colocava debaixo da mesa por quê? Porque o acabamento era feio, era para esconder. Debaixo da mesa, né? Não, é exatamente Acústica. porque ou colocava uma espuma ou qualquer outro material, porque não queria ter um material aparente. O que hoje a gente tem no mercado, a Turisoft é uma delas, com possibilidades estéticas. Então, assim, cabe também o profissional entender necessidade técnica com estética. O que pode ser colocado que fica, que valoriza o espaço. Alex, só... Realmente eu ia tocar nesse ponto aí. Como é que fica o acabamento externo? Isso aí é um recheio, por exemplo, no teto é colocado acima do gesso, no piso, como é que fica, nas paredes. Eu gostaria dessa informação e saber também se tem outros materiais além desse que são aplicados. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela tem 4 pianos em casa. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque ela toca piano o tempo todo e com os vizinhos. Tá? Então eu queria saber como é que pode proceder isso, como é que fica com relação a piso, como é que fica em relação à parede, portas, Trazer teto, pro real aí. né? Legal. Tá bom? Tá bom. Eu só complementar no gancho dela, o laudo, né? Como é que é a fixação? É obrigatório uma estrutura ou eu tenho uma grelha para pendurar se for no teto? O laudo é só para o produto, para a estrutura de fixação também? E eu posso colar? Pode. Porque aqui a gente não tem... Em Brasília a gente tem um problema sério de pé direito, então a gente tem pouco espaço, né, para forro e aí acaba prejudicando na hora de instalar. Então Sim. eu posso colar e a cola. Então, legal, deixa eu explicar. A pergunta é boa e acho que dá para responder as duas perguntas junto com a Cândida também em alguma parte, né? Os nossos produtos hoje, além de ter material para colocar em forro, as nuvens que ficam horizontais, os bafos verticais, temos também revestimento de parede com diversos tipos de acabamentos diferentes. Então você não precisa ter aquele acabamento, uma cara que está feia, porque justamente o que nós oferecemos no mercado são soluções acústicas integradas. Integradas ao quê? Integradas à decoração do ambiente. Elas têm que ser integradas. Eu, quando comecei a lançar a linha de produtos, eu achei que eu ia padronizar os produtos. E eu logo aprendi que não, porque cada projeto tem um DNA diferente. Então a gente procura sempre estar adaptando e fazendo alguma coisa próxima daquilo que precisa.
Agora, quanto à instalação, existe duas formas de você testar um forro, por exemplo. Ou você instala ele em cima de um perfil, e aí você tem um plenum, e aí você dá performance. O plenum é um espaço entre o forro e a laje, né? Aí você tem uma performance acústica diferente, muito mais eficiente, se é essa a palavra certa, né? Certo. Ou você vai lá e cola ele. Quando você cola, você perde um pouco da performance acústica, porque você não pega o que sobra, o residual que sobra, bate na laje e volta para absorver de novo. Você não tem essa forma de acontecer. Mas existem várias maneiras de você colar. E hoje a gente já vende produto com uma cola especial, que a nossa preocupação era acertar a cola, e a gente acertou tanto que quando o cara coloca que quer tirar porque ele errou na instalação, ele estraga o produto, estraga a parede, estraga a laje também, porque realmente ela é muito eficiente. Mas você pode instalar como você quiser. Não, o laudo é do produto, né? O laudo é do produto. Você tem um produto que aí eu te falo, por exemplo, um forro instalado colado, ele vai ter performance acústica de tanto. Agora, o laudo sozinho não vai te dizer muita coisa. Você precisa de uma pessoa que não é cândida ou de profissional acústica que vai poder ler e dizer, olha, peraí, aqui você precisa colocar 10 metros quadrados de forro. Mas eu tenho 40 de lugar, não precisa de mais que 10. O grande erro que o pessoal comete em construção, eles vendem apartamento por 15 mil reais metro quadrado. E eu não consigo entender a conta que eles fazem, que eles economizam um arquiteto, um especialista para dar o tratamento acústico. E o arquiteto, eu quando vi a planta da arquiteta que decorou a minha casa, que fez a minha casa, era tanta planta que ela fez, que eu fiquei com dó de ter negociado com ela. Falei, meu, não é justo, é muito trabalho, é uma loucura todo cheio de detalhe. E às vezes o pessoal não quer e gasta dinheiro, podia gastar 30 mil reais para tratar o ambiente acusticamente, e acabam gastando 15 mil reais a mais porque ela teria dito, olha, não precisa tudo isso. Ou então ele põe 30 mil e ainda falta mais 50 que ele não colocou. Só que se tivesse feito um projeto, ela teria perguntado, vem cá, quem frequenta o ambiente? Ah, pessoal mais idade e tal, de 60 para cima. A molecada de 20 anos fala mais alto, grita. Então, são uma série de perguntas que mudam completamente o projeto. Uma comparação, Maurício, isso que você falou, é como que um bom engenheiro calculista faz na hora de dimensionar uma estrutura. Né? Faz você economizar muito ali. Então, acho que isso é muito importante, foi muito bem colocado essa reflexão. É uma coisa que eu não consigo entender quando os caras falam, não vou contar porque acho que é caro. É melhor gastar mais, né? Ou então ter uma ineficiência. Eu, por exemplo, na Trisoft, o pessoal sabe. Não indique material, indique profissional. Legal. Muito bom, parabéns. Acho que isso é uma postura muito interessante aí. Eu queria ler uma experiência de fazer uma casa de show, e exatamente com o profissional, eu como arquiteta, ele como de acústica, o desenho, na hora que ele me mostrou o desenho que iria ser do teto, eu falei, não, por favor. Aí nós sentamos e fomos juntos, projetando juntos, e ficou super legal. Que bacana. Então, em soluções estéticas tem muita opção, né? Não, tudo. A gente trabalhando, né, junto, a coisa fica... Com certeza. Precisa que haja essa comunhão, né? Os dois têm que andar juntos e um respeitando o espaço do outro e a concepção das técnicas da acústica, quanto também do design de interiores. Uma coisa interessante é que a gente tinha uma concepção de que o forro acústico ele era aquela coisa horrorosa, cheia de perfil, etc. E a gente tem visto cada vez soluções mais bonitas, mais minimalistas, né? Aqui a própria Trisoft tem esse, eu já fazendo a propaganda, mas é porque eu achei incrível a forma de se imprimir coisas, né? Esse aqui até que tá ali na nossa estante e tem como imprimir textura de concreto, textura de madeira, e realmente é um negócio bem interessante aí que a gente pode agregar na arquitetura. Né? Fica maravilhoso, você consegue... Esse material só tem com essa espessura ou ele tem uma variação de espessura? Tem variação, nós temos material com 25 milímetros. Espaço reduzido e tem que ter esse tratamento, é complicado a gente
pegar um material tão espesso para não perder na metragem do ambiente, né? O que pode ser feito? O material mais espesso tem a performance acústica. O material menos espesso tem outra. Agora cabe, lógico, ao especialista te dizer, tá bom, para colocar aqui, então tudo bem, vamos colocar o mais fino aqui, mas então vou querer pôr na lateral alguma coisa também. Ele compensa de um lado com o outro lado, né? Isso é muito usual, esse tipo de coisa. A nossa ideia é transformar o tratamento acústico em algo invisível, que você não chega no lugar e fala assim, olha, nossa, tem tratamento acústico. Não, você não vai ver o tratamento acústico, porque ele não é feito para ver, é feito para ouvir, para sentir. Sentir o conforto. Tem que ser um material que não interfira. Né? Ele tem que fazer parte, né? Espaço, né? E dá para se apropriar. Exatamente. Ele não pode atrapalhar. Ele vem para ajudar. A referência é o espaço lá do pessoal, né, do Marcos, que tá com, e da Lídia também, que tá com os bafos super lindos, né? Tem todo um desenho. Acho que dá para se apropriar disso como algo estético. Eu quero trazer uma dúvida aqui do pessoal aqui da internet, viu, gente? A gente vai dar uma balanceada. Dúvida daqui da mesa e o pessoal daqui também. Jorge Ney Azevedo fez 2 perguntas. Quer dizer, várias perguntas, mas foram 2 momentos. O primeiro é, qual o custo-benefício, como é vendido, se é por metro quadrado? Aí, mais uma. Qual é o peso desse material por metro quadrado para eu saber quanto ele pode ou não comprometer no peso de uma construção em sua totalidade? E o descarte, qual é o compromisso desse fornecedor com o meio ambiente? Bom, eu vou começar muitas, né? Eu vou começar... Jorge Ney. Jorge, obrigado pela pergunta. Eu vou começar de trás para frente. Qual que é o compromisso da Trisoft com o meio ambiente? Bom, nós já fomos responsáveis e somos responsáveis por consumir matéria-prima equivalente a mais de 1 bilhão de garrafa PET, que hoje estaria com certeza boiando em algum tipo de rio, algum tipo de lago ou no mar. Algum aterro sanitário por aí. Algum aterro sanitário por aí, com certeza. Que, aliás, a garrafa PET, quando ela é no aterro sanitário, ela reduz em 50% a vida útil do aterro sanitário, porque ela ocupa espaço demais, e não tem peso. Agora, é um material que o ideal é nem descartar. Por quê? Primeiro porque o material geralmente é feito sob medida e é vendido sob medida para vocês. Número 2, o que sobra de material, o instalador pode guardar para usar numa outra obra, não joga fora. As aparas, você pode usar como esponja, para lavar prato, para lavar carro. Eu não estou brincando, não. Isso aqui pegamos numa obra, a pia usada foi lá depois da obra, cortou o material em pedacinho, cada um levou para casa 10, 15, 20 esponjas. Porque é material que pode ser reaproveitado e reutilizado. E como não é tóxico. Imagina que tóxico. A gente nós estamos tomando de vidro, né? Mas não é lã de vidro, isso é lã de PET, é diferente. A lã de PET, ela vem... Antigamente, quando você mexia com alguma coisa acústica, de vez em quando era assim, não toca, ela vai lavar a mão, isso faz mal. Pinica, né? Tem aquela lã de fogão, né? Aquela antigona. Essa é a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta aí, qual foi, por favor? Foi a segunda de trás pergunta. para frente ou lá de cima? O peso no material. O peso do material. O material mais pesado que tem nosso deve pesar em torno de uns 2 quilos e pouco por metro quadrado. É um material extremamente leve, não afeta a estrutura. Agora, lógico, tem que ver a estrutura da qual está se falando. Eu acho que qualquer estrutura aguenta. Eu acho que, cara, isso aqui, gente, a estrutura realmente... que não aguentar isso aqui sai de baixo. Não. Mas olha, eu vou te falar, nós temos um material, a pergunta é interessante, porque tem um material que tem uma moldura metálica todo ao redor. O material passa a ficar muito mais pesado, passa a pesar uns 2 quilos, mas mesmo assim, uma placa de meio metro por meio metro, pesando 2 quilos, se você colocar 40 placas, você vai... É a mesma situação, sai de baixo. É leve. Realmente, assim, vamos pegar um comparativo em relação ao gesso, né? Que nem se compara. Para ter uma ideia, uma placa mais grossa que nós temos, ela pesa 1,750 kg ao metro quadrado. Quer dizer, é nada. É que nem uma espuma de prato de comida do Alex no almoço. Por isso que ele está assim, sem fome, calibrado. E agora... Eu tenho fome, pô. Fazer o quê? Agora, a primeira pergunta dele foi o custo-benefício. Só responder ela o tamanho da peça. Tem peças de 60 por... Aí depende do produto, depende da aplicação. Agora uma questão. O piso, com relação ao piso, eu
gostaria de saber como é que fica o isolamento com relação ao piso. Em relação ao ruído de impacto, Que tipo de material é usado? Esse mesmo aqui? Não é Só responder a primeira dúvida aqui do Jorginei, aí a gente já volta, pode ser? Pode ser? Só terminar com o Jorginei, porque aquela Tá bom, do então, tamanho Jorge, fazia sentido. a pergunta sua é Custo-benefício. custo-benefício, então é fácil. Se você abrir um restaurante e você esperar clientes chegarem, o cara ir uma vez só e não voltar, isso é prejuízo. Aí você vai lá e você tem um custo, você trata o ambiente acusticamente, o cliente vai lá e volta, esse é o benefício. Legal. Outro benefício é você estar num ambiente agradável, gostoso, que um ambiente de trabalho. Você imagina para um garçom. Produtividade, né? Você está Você falando de tá- trabalho, é Pega produtividade. no escritório, um garçom, por exemplo, também ou no escritório, um ambiente onde você tem muita reverberação. Porque o som, imagina que é bolas de bilhar, numa mesa de bilhar, que não tem atrito. Aí você vai batendo, pá, uma na outra, e fazendo barulho. Não para nunca o som. O que devia ser uma bolinha só indo para um lugar, passa a virar 4, 5, 6 bolinhas. Uma comparação meio bem básica, mas é para entender o negócio. Mas né? eu acho que é interessante porque a gente está falando da questão do cliente, mas a Cândida estava abordando comigo antes da gente começar aqui a questão da saúde do trabalhador. Não é só o cliente, é quem está ali no dia a dia. Produtividade que acaba reduzindo E fala das escolas de É, saúde. a gente está falando muito de restaurante aqui. Restaurante ainda, se tiver muito ruim, você não vai mais. A qualidade é coisa. Agora, quando a gente fala de acústica em escolas, quando a gente está falando de um estudante sendo alfabetizado, que não está entendendo o que está sendo falado, quando a gente fala de um hospital, de uma pessoa doente, que ela, para exatamente ela descansar, melhorar, ela não consegue porque está extremamente ruidoso. Qual a importância disso? Então, assim, o que pode ser trabalhado, preocupação nisso. Então, a gente fala muito de acústica, a gente vai pensar em auditórios, teatros, home theater. Mas quando a gente fala de escolas, inteligibilidade, clareza, definição, eu estou falando de estudantes sem também contar o professor, né, que está falando lá 4, às vezes 8 horas, forçando. Então, o que tem de problemas na saúde dos professores? Teve um trabalho super bacana do Inmetro, que verificando isso, o que teve, quantos professores tiveram que se ausentar, o que o Estado pagou por isso, por conta de problemas de acústica. Então, é uma das principais reclamações que eles têm. Enfim. Saúde mesmo. Saúde. Qualidade em todos Isso os tem tipos. até dentro das residências também, né? Se for parar para pensar, esses prédios que estão sendo construídos, incorporadoras muito agressivas do ponto de vista do imóvel, né? De você reduzir ao máximo os custos e ter o maior VGV possível do imóvel, acaba prejudicando em diversos aspectos, principalmente a acústica. Mas você sabe o que está acontecendo hoje no mercado? A gente trabalha muito com construtoras, tanto em Brasília como em outros estados. Eles estão entendendo isso como um diferencial para o público. Então, eles têm algumas situações que já querem um desempenho superior ou intermediário para mostrar diferenças. Isso porque, para um leigo entender sobre acústica, ele não precisa entender o que é dB, mas ele sabe uma comparação de uma consultora A para uma B, quando ele fala, essa aqui atende o mínimo, essa aqui atende o superior. Qual é o diferencial? Qual é o diferencial de preço? E tem uma pesquisa também super bacana, foi feita em Goiânia, de quanto que as pessoas pagariam a mais, uma pesquisa foi feita de forma espontânea, para que tivesse tratamento acústico na sua edificação. Então, isso, assim, a porcentagem é altíssima. Mas perguntar isso para quem já mora num lugar ruim ou quem ainda vai morar? Não, eles estavam... na verdade, eles procuraram quem estava procurando apartamento. E aí legal. isso foi feito por Ô, Cândida, teve essa semana na loja, o cliente falou assim, comprei um apartamento, sabe onde passa a tubulação, um shaft lá? Sim. E aí, como que eu isolo isso? Aí eu cocei a cabeça. Como que isola isso, Cândida? Na verdade, aqui em Brasília, porque eu sei que tem de outros estados, é comum a gente ter prédios horizontais. Né? E a ventilação, só para todos entenderem, a ventilação do banheiro é feita por esse shaft, não fica numa área externa. Tem estados que isso é proibido. A norma de desempenho não obriga esse tipo de atenuação nesse espaço. Meu grande problema é se eu consigo atenuar esse ruído. Uma das possibilidades é colocando inclusive a lã, um dos projetos que a gente coloca nesse shaft para atenuar, ou seja, dentro desse espaço a gente coloca
a lã de pet. Minimiza aí. Para minimizar, para diminuir essas Que ele falava repetições. assim, eu não aguento. Tem A pessoa construtoras dá- que já estão usando isso. No apartamento que a gente fez aqui nas ações, a gente colocou. A gente tinha um encanamento de água pluvial descendo no meio do apartamento, a gente fez envoltório de lã e fechamos com caixa de gesso. Cara, não houve mais nada. Agora a dúvida do piso em relação ao isolamento do piso, da Silvia. Tá, na verdade, essa é uma das soluções, então a Trisoft está apresentando aqui um dos fornecedores, que é desconectar o contrapiso. Então, se eu quiser ter uma melhor atenuação de ruído de impacto, eu tenho que desconectar esse contrapiso. E aí é colocado com a manta, acima o contrapiso, nas laterais também, nos encontros da parede, essa manta tem que subir e eu consigo ter uma performance de atenuação sonora dessa questão de ruído de impacto, sem ter feito na época da obra. E isso vai ser o pavimento de cima que vai atenuar para o pavimento de baixo. Se eu fizer no meu apartamento, eu não vou ter nenhuma atenuação. Se eu fizer no meu, eu vou atenuar para o apartamento de baixo. Só pra gente entender. E esse mesmo tratamento que ela coloca, piso serve também para a laje do apartamento de cima, para isolar, para não ouvir nada de cima? Para ruído de impacto não. Esse é um dos erros que acontece muito. Se você aumenta, colocando forro, colocando gesso acartonado duplo, colocando lã, eu vou ter uma atenuação de ruído aéreo, mas não de impacto. Porque a transmissão que é feita dessa vibração na laje, vamos entender essa mesa com a mesma situação da laje e dos meus pilares, tá? Então, quando eu estou transmitindo, eu tenho essa passagem pelos pilares, pelas paredes. Então, ela vai continuar. Então, por mais que eu aumente a massa, coloque lã, a transmissão de ruído de impacto vai permanecer a mesma. Por isso, a norma de desempenho, né? Por isso a norma de desempenho. Para entender o projeto. Nesse caso, ele é interessante para consultores de psicologia. Não faz som. Aí é um outro conceito. Aí a gente pode ter sistema box-in-box, sistema de atenuações sonoras, mas para transmissão de ruído de impacto, aumento não vai fazer nenhuma Você diferença. pode explicar um pouco o que é esse sistema box-on-box? Só pra gente... Como o próprio nome fala, a caixa, dentro de uma caixa. É quando eu quero aumentar a massa e trabalhar a redução dessa atenuação sonora. Esse é um sistema que eu vou colocar mais paredes, uma parede dupla, um laje dupla, um forro duplo, totalmente desconectado de uma parede com a outra e até o piso. Isso eu melhoro, consequentemente, muito Um ambiente dentro de outro, desconectado. Eu acho que uma forma de explicar o box in box para quem está olhando aí do outro lado muito fácil é o seguinte: você está fazendo um projeto, seu cliente pediu, a gente como arquiteto, como designer, pediu um isolamento acústico, ele demonstrou um problema, ele fala que ele tem uma sensibilidade com a audição. Qual é a solução do box in box? Contrate um profissional, fale, vamos fazer um projeto em conjunto, porque eu acho que hoje aqui na live, pelo menos umas 4 ou 5 soluções diferentes foram dadas. A gente tem que buscar um especialista. Tá sempre atento. O que é importante é que a acústica não é empírica. Isso não é uma cadeira, não é um item de decoração. Ele é um estudo, tem cálculos, tem normas para cálculo disso. Assim como tem para estruturas, assim como tem para... É um cálculo, não é empírico. Então, qual é a solução? Depende qual é a solução para a estrutura da minha casa. Eu tenho uma curiosidade. Você atende, por exemplo, muito projetos residenciais ou só comerciais, escolas? Corporativo. Tudo, né? Mas assim, confesso que a norma de desempenho é o nosso grande... 90% dos nossos trabalhos são da norma de desempenho, que é essa norma, a 15575, que entrou para edifícios residenciais. Que antes da norma não existia, a gente não fazia nada. Mas geralmente mais edifícios com construtoras, essa demanda. Essa demanda individual, por exemplo. Eu digo já imaginando trazer essa solução para dentro dos nossos escritórios. O que eu tive né? Buscar uma consultoria em parceria para desenvolvimento de projetos residenciais, que são os nossos eu tive uma cliente de uma reforma de um apartamento que eu fui conversar e coincidentemente no meio do caminho ela falou: eu detesto ruído. E no meio dessa frase ela tinha levantado para fechar a porta da cozinha porque a empregada estava lavando um prato, eu não gosto de ruído. Então uma das coisas que eu preciso é de uma janela acústica. Eu falei: ótimo, eu conheço a Cândida dela. Foi a Cândida que fez minha janela acústica no outro apartamento que eu tinha. Então é isso, você tem não é comum, mas é algo que na verdade a gente tem desde uma pessoa física que vai pedir uma situação. E a gente tem todas essas outras demandas, que vai ser um restaurante,
uma escola, um hospital, uma clínica. A gente teve uma solicitação de uma clínica de oncologia, porque imagina que o médico tinha que dar, às vezes, uma notícia não muito bacana. Né? Então, assim, o cuidado que tinha que ter isso. O que a gente já teve de clínica de psicologia, de psiquiatria, para ser feito, muitas vezes a gente acabou fazendo pós. Porque o profissional não tinha tanto conhecimento sobre o assunto e não fez com os cuidados certos. Então, ter esse trabalho, assim como é feito na medicina, de acoplar com outros profissionais é interessante. Tá. Uma dúvida agora para o Maurício. A Silvana Vargas, ela perguntou qual é o tempo de propagação do fogo em caso de incêndio. Você consegue dar um... Isso daqui tem no laudo. Essa informação tem no laudo, é baixa, ele não propaga a chama, então é diferente. Então ele não tem essa questão de propagação. Tá bom. Ele não propaga. Legal. Melhor ainda. Ele é auto-extinguível. Show. Silvana, respondido? Vamos lá. Tem mais algumas dúvidas aqui. Alguém quer fazer uma, já que a gente já fez Só uma? mais uma. Microfone. Tem que ser necessariamente pessoal qualificado, treinado para aplicar, para usar esse material. Não. Tem que ser profissionais de qualidade, né? Eu quero contar, fazer um depoimento e bem orientados, né? Quer dizer... Sim, mas aí a empresa oferece essa orientação para o profissional que nunca trabalhou com material, por exemplo? É tão simples, eu quero dar um depoimento. A gente teve um problema aqui no nosso ambiente de instalar o forro, de incompatibilidade de projeto. Quando a gente instalou o forro, a gente fez o furo da luminária e a gente viu que estava no lugar errado. Ligamos para a Paper House, a Ana e a Dani foram super parceiros e conseguiram forros a mais, mas não tinha ninguém para instalar. Sabe quem que instalou? Alexandre. Tudo bom? Instalei 4 placas no teto. É muito simples. É tão simples. Tão simples que eu sou profissional, ó. Fiz arquitetura, eu sou treinado, entendeu? Eu obedeço minha esposa direitinho, assim, treinadinho. Então eu achei legal trazer, porque realmente aqui foi a gente que instalou e aí ele instalou errado. Tava com uma pontinha meio ruim, eu fui lá com o meu dedo mesmo. A Ana disse que tinha que ter um gravetinho. Ó, ainda não gostou da minha instalação. Eu arrumei, mas ficou top. Depois vocês vão lá. Quando você recorta o material, ele perde um pouco a qualidade? Em termos de quê? Vamos supor, você tem um quadro de luz, né? Um quadro elétrico na parede, e você está fazendo sua instalação do produto. Ali você vai ter que fazer um recorte. Sim, isso daqui tudo, na verdade, ele é previsto, por exemplo, pela Cândida, que faz o tratamento acústico, o profissional que faz. Ele tem que prever isso daqui. Com certeza, se você arrancar um pedaço do revestimento da parede, ali não vai mais ter. Eu tive um caso, um banco, que ligou para a gente, ligou para a arquiteta de acústica da Bahia, a Débora Barreto, ligou para a gente travejando que bateria. Ela me ligou, olha, que material você mandou? Mandei material que você colocou. Aí ela foi lá ver o que está acontecendo. Tinha uma patologia que ele fala em medicina. Ele fez as caixas elétricas. Uma de frente para a outra. Então o presidente do banco estava reclamando que eu via o que outros falavam, falava assim, olha, se eles ouvem, se eu estou ouvindo, eles também estão ouvindo. Então o que aconteceu? Tiveram que refazer para desencontrar as caixas. Então, é erro de instalação. Agora isso daqui, com certeza, um profissional já vai deixar tudo marcado, tudo anotado, de que forma tem que trabalhar. Não é que é proibido, assim. Então tem uma caixa, tem que ter... Vamos supor, você pegou a obra, você não planejou que a caixa deveria ficar ali porque vai usar uma acústica. Acontece esses problemas na obra, né? Você tem um elemento ali que você precisa fazer o tratamento acústico, mas existe, né? Aquelas caixas de hidrantes, existe caixas de elétricos, você precisa saber como é que você vai tratar aquilo ali para continuar com a mesma qualidade acústica que você precisa. Aí a questão é toda essa, apresentar para o projetista o que está acontecendo e qual é a situação. Muitas vezes não é nada mortal, não. Você tem que você tem que dar um tratamento, você tem que botar uma moldura. Mas tem que porque perde um pouco a qualidade. Mas tudo que é técnico, a gente vê muita situação de alguns forros acústicos que não podem ser pintados e a pessoa pinta. Isso. E quando pinta, perde toda... Eu tô falando de uma coisa pontual. Deixa eu te mostrar, você tem uma caixa ali, tá ali na parede, você vai fazer um
do tratamento acústico. Você vem com a sua manta. O que é que você tem que fazer? Você recorta, faz uma moldura, que tratamento que você faz, você forra a caixa por dentro. É uma coisa pontual, um problema. Deixa eu tentar responder. Se um arquiteto ou uma pessoa especializada fez o projeto, ela viu que tem uma caixa lá, já previu. Vou imaginar que você falou, não previu. Aí faz o cálculo e fala, sabe o que? Vai influenciar porque essa caixa não sei o que, não sei o que. Tudo bem, então tem que ter uma outra solução. Nós temos uma solução aqui que é interessante. O que é? É colocar um quadro ali em cima, onde você coloca, para tampar o buraco, você coloca uns quadros decorativos, com fotografias, com desenhos, o que você quiser. Mas tudo passa pelo início, né? Projetou bem, vai dar certo. Projetou errado, tem que consertar. E agora, é tão grave assim, merece conserto? Não merece conserto, deixa assim mesmo. É uma questão de decisão. Agora, ou então, não, merece conserto, então vamos usar um quadro que a Trisoft faz, que é esse daqui. É um quadro... Ah, tá, esse aqui. tipo estampado. Você escolhe a estampa, entendeu? Entendi. Tudo depende você coloca em cima. Ainda compõe o projeto. Mas na hora você tira. Pode esconder o cofre também. Mas depende. O cofre não faz barulho. Não, bota aqui o quadro escondendo o cofre. Mas tudo depende se é para condicionamento acústico ou para isolamento acústico. Então, esse material é para condicionamento acústico, quando ele é exposto a lã direto. Agora, se eu tenho problema de atenuação sonora, eu tenho que verificar como vai ser essa caixa, se ela vai ser um ponto de passagem. Aí vai ter um detalhe executivo. Se não existe, vai ter que ter. Sim. Futuramente. Se tem um ponto de passagem, é melhor. Isso. Mas aí tem que saber isso, se o material é para condicionamento acústico ou para atenuação sonora. As duas situações. Um ou outro a gente pode ter essa solução aqui. Se for para condicionamento acústico. Se for para atenuação sonora, não. Porque eu não vou ter massa. Vou estar colocando só material de absorção sonora. Mas eu gosto sempre de pensar positivo. Pensando positivo aqui com vocês dois. Como que a gente consegue hoje ver a questão da acústica em projetos? Porque há uns 10 anos atrás eu só via você falar de projeto acústico praticamente em estúdio de gravação, de rádio. Hoje isso já está disseminado, como a gente pode dizer? Incrível, assim, a diferença é gigantesca. Assim, desde situações como a gente comentou aqui, que foi todo o início da conversa em restaurante, porque entenderam essa diferença, como a gente já tem, então, entrou a norma de desempenho, os engenheiros não sabiam sobre o assunto. Hoje já é uma conversa mais fácil, entenderam os diferenciais do que é ter um espaço com isso. Então o mercado na acústica no Brasil cresceu assim exponencialmente. A gente teve um resultado muito diferenciado. Profissionais com melhor qualificação, com melhor técnica, mais quantidade de produtos com laudos, opções, então, né? opções. Mais opções. Então isso é bem bacana. E essas outras áreas, a gente já tem situações em escolas que entenderam, principalmente escolas que são internacionais. As bilíngues. Elas já trabalham com isso porque entenderam que isso é um diferencial para o estudante. Lá fora isso já é muito cobrado. Aliás, a Proacústica vai fazer uma associação de acústicos, vai fazer um manual de acústica para escolas, assim, vai ser bem bacana. É fundamental isso aí. Pegando esse gancho, eu acho interessante comentar também sobre a Casa Cor Brasília esse ano. Eu não me lembro de outra mostra onde nós tivemos valorizado essa questão de acústica em vários ambientes, em ambientes usuais, como da Lídia, do Marcos Leite, né, que tem o pessoal da Pousada do Rio Quente fazendo todo o comercial, né? O pessoal tem isso. Por que eles colocaram isso? Assim, Eu vou passar a palavra para a Lídia, mas depois a gente pode comentar sobre o restaurante, os usuários, porque eu acho que isso é muito válido. É o conhecimento para o profissional do residencial, para o cliente final. Lídia, fala um pouquinho. Então, no nosso ambiente a gente tem duas situações, né? A gente tem uma parte que é um lounge mesmo de um hotel, com sofás, com uma lareira e tal. E do outro lado a gente tem o lugar onde que o pessoal faz as vendas, né, do Rio Quente. Então ali a gente tem 8 mesas, 28 cadeiras, é muita gente. E toda hora que você passa lá no nosso ambiente está cheio. Então, assim, a gente sabia que ia acontecer essa situação, a gente quis usar um forro acústico para atenuar, né, atenuar o ruído. E
Tanto que, assim, tá funcionando perfeitamente. A gente colocou lá, se eu não me engano, cerca de 90 baffles, não foi? No teto. E aí a gente ainda trouxe essa informação na questão da decoração, porque a gente queria algum elemento que remetesse à água no nosso ambiente. E o teto deu aquela sensação, né, por conta das ondas e tal. Então a gente achou que foi bem legal, assim, resolveu o nosso problema lá, né, de acústica. Tá funcionando bom, bem legal lá. Eu acho que, pegando o gancho do que a Dani falou e da explicação da Lídia, ontem a gente teve uma outra live aqui com a equipe da Casa Cor já de muitos anos, e uma das funções que a gente colocou com a Casa Cor tem uma das funções também de informar e digitar tendências. Então é muito bacana essa lembrança que a Dani colocou sobre isso. A Nádia, ela fez a seguinte pergunta: como é feito um ensaio para atender a norma de desempenho referente à acústica e prevenção de propagação de chamas para um projeto que terá uma fachada completa de vidro tipo blindex? E conforme o projeto, toda a caixa de elétrica e máquinas para elevadores será instalada abaixo dos vãos das escadas. A edificação exemplificada irá possuir 15 andares, mas a minha dúvida principal é como é feito o ensaio para a liberação da solução projetada. Eu contrataria uma consultoria aqui da Não é? Mas eu acho que ela está querendo mais ou menos isso aqui. Eu acho. Em material Trisoft, pronto, tá aqui, né? Resolveu já. Isso é bem legal. A norma coloca uma questão muito interessante. Ela fala que só comprova o resultado fazendo ensaio logo. Então a gente tem um procedimento de norma de medições. Então a gente tem uma fonte direcionada que tem que fazer uma medição externa e interna para verificar qual é a atenuação dessa sua fachada. E ela coloca alguns pontos interessantes. Ela pede para analisar qual é a classe de ruído que está a edificação, para saber quanto que tem que atenuar essa fachada. E só pode comprovar com o laudo em loco, medição em loco. Você faz esse laudo? Sim, fazemos. Eu lembro quando eu estava na faculdade que a gente viu a demonstração disso. Não sei se você teve essa aula, eu tive, você também deve ter tido. Que ia um cara e dava um tiro pra gente poder medir os decibéis ao longo de um auditório. Cara, incrível esse teste. A minha faculdade era mais segura, não tinha ninguém dando tiro. Você sabe que teste é esse? Na verdade, são alguns, mas não é exatamente esse teste que é feito para fachada. Eu achei super emocionante. Mas não é um teste, não é só ataque terrorista. Minha faculdade era mais calma. O Jorge Ney, ele fez uma constatação excelente aqui, ó. O áudio está ótimo, só falta aplicar o material aí nessa sala, pois acredito que tem muito barulho paralelo. Não fala que tá tendo festa que aqui seja do lado, fora né? da sala. Aqui a gente usou o forro só ali na sala de reunião, mas não foi por falta de vontade, né, Dani? Vocês queriam muito que a gente tivesse usado aqui, eu acho que teria feito bastante diferença. Mas é incrível já o que deu na sala de reunião. Não, é absurdo, absurdo. Gente. É um conforto acústico que tem, Fechou uma a porta, sensação cara, boa. O pessoal assim. fica lá dentro. Esse negócio de acústica, eu sou assim, a pessoa que mais pega birra de restaurante por causa de barulho. Tem restaurante que eu falo assim, não me chame. Se for pra ir pra lá, não me chame. Porque fica aquela zoeira no nosso ouvido. Nem pra comer delivery, né? Porque o barulho vem, né? O barulho vem. Principalmente aniversário. Que aí faz esses mesão, o povo começa a gritar no ponto não. Na verdade, que a arquitetura são todas as sensações, né? Então, a gente pensa muito na visual, né? O primeiro impacto, a gente pensa visual. Mas o cheiro, a audição, a memória auditiva que você tem, do que é um ambiente confortável, o que não é confortável, o tato. Então, assim, entender que a arquitetura é uma questão técnica, de entender todos esses sentidos para uma qualidade. Isso faz um diferencial. No caso de sala de reunião que você estava falando, né? Se eu não tiver o septo, se eu não conseguir fazer, né? Porque a gente trabalha com instalações de ar-condicionado e às vezes o retorno toma muito espaço, eu não vou conseguir fazer o septo. Também não consigo isolar o piso elevado. O que eu faço? A atenuação vai ser prejudicada. Não tem jeito, nem com Você pode até ter sistemas de atenuadores, mas ela vai ser prejudicada. Me permite fazer um comentário. Talvez o que vai ter que fazer é compensar com outras coisas, é isso? Não, na verdade é o seguinte, se eu tenho essas passagens, eu posso ter elementos com atenuação nesse septo, mas se imaginar que eu quero que esse espaço seja, não se tenha inteligibilidade, que a pessoa da sala lá não escute nada, não tem como. O que é importante é que esse projeto deveria ser pensado no início.
do que teria que ser feito. Se a concepção do projeto tivesse talvez um acústico trabalhando nisso, não tem pé direito suficiente. Eu tenho normalmente a área de escritórios a gente tem um monte de cabeamento no piso e tem muita coisa passando no forro. Então, e assim, não tem espaço para a gente fazer septo. Eu consigo, por exemplo, trabalhar com compartimentação dessa sala, igual você estava falando? Sabe o que aconteceu? O Ministério, Ministério Público tinha situações dessas, onde a pessoa tinha que falar, inclusive, do seu problema, não queria que ninguém escutasse, né? Até um constrangimento. Essa sala teve que não ter o ar-condicionado central, ter um split só para essa situação, para que a gente conseguisse ter uma atenuação adequada. Então, o que pode ser pensado no projeto é ter locais especiais, onde vai ter que ter uma atenuação mais alta e entender que vai ter um sistema de ar-condicionado diferenciado para isso. Mas não tem muita mágica. Assim, ou se eu tiver pressa, eu tenho passagem. Um exemplo que a gente conta é que se eu tenho uma parede de 45 dB, uma área de 15 metros quadrados, se eu tiver 1% de fresta, o resultado final passou para 24, 27 dB. 1%. Eu estou falando 0,15 metros quadrados. Então, assim, é isso, porque é um cálculo logaritmo, não tem uma mágica nisso. O que pode ser pensado é estudar esse espaço de forma individual. Eu acho que esse é o desafio da acústica, porque ela entra normalmente ou no final, ou quando a gente está reformando um local existente, você não tem muita manobra, e a gente tem que entender ela como um projeto complementar que tem que entrar no início. Isso aqui, paralelamente na medicina, é que nem você falar que você está pegando um doente. Como é que você resolve agora a questão? Ele quer qualidade de vida. Não é melhor deixar ele saudável do início? Ele nasceu e você deixar saudável? Tudo bem. Agora você está com uma questão na mão. Certo? Eu não chamo de problema, uma questão, não é um problema. Temos uma questão. Tá bom, então você tem que resolver piso elevado. Pega material, coloca no piso elevado. Já ajuda alguma coisa. Pega material, coloca onde dá para colocar. Por exemplo, um material de 50 de espessura, ele tem a performance acústica com pleno muito alta. Agora, se ela for colada no teto, ela cai para 0,85, que é um forro normal fino. Um forro fino de 25 vai para 0,85 de alfa W. Mas, Maurício, eu acho que eles estão falando de atenuação sonora, aí não de condicionamento acústico. Então, o que precisa? A lã, fechando esse septo junto com gesso acartonado ou com outro sistema, ótimo. Sim. Mas se eu não tiver, se eu tiver ainda essa passagem... Essa ponte acabou, aí já era. Aí eu vou ter passagem. Vai ter que dar uma solução. É o caso, né? Que você está falando mais de atenuação sonora, não de condicionamento acústico. Eu queria fazer um convite aqui para o pessoal que está assistindo a gente para compartilhar, para a gente entrar num assunto bem bacana que é sobre os mitos. Mas a gente só vai falar disso se a galera compartilhar, pode ser? Pode ser. Senão a gente vai falar só entre a gente aqui, não grava conta pra mais ninguém. nada, não conta para ninguém. Se ninguém compartilhar, Então não pode compartilha aí agora que a gente vai ainda entrar aqui no mérito de conversar sobre os mitos. E um dos mitos, que já foi uma pergunta, mas a gente só vai falar dos outros se compartilharem, que é sobre a caixa de ovo. Teve uma pessoa aqui, o Marcos Vinícius, ele perguntou, caixa de ovo funciona? Vamos falar sobre isso. Pois. O primeiro mito aí. Para colocar ovo funciona. Funciona. Ele não perguntou direito. Caixa de ovo funciona. Funciona. Bota ovo. Deixa eu te falar. Eu vou responder antes dela, porque depois ela pode consertar. Você entende ovo também? Entende ovo. Funciona. Agora a pergunta é o quanto ela funciona. Bacana. Não funciona. Também Faz tá errado isolamento falar. de estúdio? Vamos lá, porque Não geralmente... sei, depende de quanto ele coloca, quem ele coloca atrás. Quer dizer, a minha resposta é essa, como industrial que fabrica produtos, ela tem uma performance. Qual que é? Não sei. Leva no IPT, gasta alguns R$1.000 Já tem e faz o laudo. Pronto, já tem isso. Aí. Na verdade, assim, primeiro ponto. Tá certo ou não? Todos os materiais que existem no universo, inclusive vocês, são materiais acústicos. O Alex é mais absorvedor, tá mais sensível. Não, quem tem mais área. Então, a lã de alguma coisa, lã de pet aqui na Tudo, eu posso ter um material para reflexão sonora que pode ser interessante para mim. Eu posso usar como reforço sonoro. Eu posso ter um material. Tudo depende da minha necessidade. Agora, vamos lá. Com material para atenuação sonora, nem pensar. Ele não tem massa, não tem nenhuma característica que me interesse para atenuação sonora. Como absorvedor acústico, coeficiente muito baixo. Então, assim, o que existe... Absorve, mas
muito baixo. É melhor botar um papel de parede. Bota colchão, Vamos botar bota colchão na parede. Ele tira só o paralelismo. Não, bota papel Tira um higiênico. paquete, tem algum efeito difusor, tira um pouquinho tem algum difusor efeito ali. difusor. Mas assim, a gente tem. O resultado é tão ínfimo do trabalho que é desconsiderado. A não ser que a pessoa ache ele lindo. Então assim, ela tá trabalhando por uma questão estética. A gente é decoração. Estética a gente não Gosto discute. não né? se discute, realmente acho que a gente Gostou, pode parar por aqui. E eu não sou absorvedor acústico, eu sou fonte sonora. É verdade. Também. Eu sou uma fonte sonora. É verdade. Fala muito. Proporcionalmente, eu acho que é bem mais. Né? Mas muito legal. O pessoal compartilhou aqui, algumas pessoas compartilharam. Acho que a gente pode entrar aí nos mitos, próximos mitos, né, gente? Quem quer ouvir os mitos aí? Bora? Além da caixa de ovo. Tá bom. Então, Alguém tem algum outro mito além da mesa, né? esse era um bom mito também, Esse né? mito da mesa é Não, bacana. o que é interessante é a cortiça, né? Justiça. Vamos lá. Cortiça e isopor, mesma característica. Então todo mundo acha, ou pensa, que é pior ainda, que vai colocar para isolar acusticamente o espaço, vou colocar cortiça ou isopor. Vamos pensar em regras. O que a gente entender de conceito de materiais. Material para absorção de média e alta frequência tem que ser poroso, tortuoso, fibroso. Não. Os poros, o material é todo fechado, então ele não absorve para essas frequências. Ele também não é uma membrana reverberante, que seria um material de absorção de baixa frequência. Ele não tem massa para isolar. Morreu. Não é. Para isso, eu não vou conter nenhuma função. Tá. Então, Nem assim, a cortiça. Mesma coisa. pros dois. As células da cortiça são fechadas São assim fechadas. do EPS. Só sobra a triçol. Tanto que o Alex entende aí de comida. Gostei de ver, gostei de O olho é ver. feita pra Tá tampar vendo? a garrafa de vinho, né? Não sai nada da garrafa de vinho. Tá bem fechadinho, ó. Na verdade, é o que você falou, são mitos, né? O pessoal acha que está fazendo uma coisa. EPS é bom para térmico, é excelente para térmico. Pra caixa de isopor, né? Não, o pessoal faz igrejas e colocam placas de isopor, de EPS, né? Isopor, placas de EPS, e joga em cima depois uma manta e acha que fez alguma coisa. Aquela placa de isopor substituindo o forro. Ué. E outra coisa é essa confusão que tem de condicionamento acústico e isolamento acústico. Então, o que eu já escutei posso colocar uma espuma ou uma lã na minha porta, ela vai isolar? Porque o material acústico, está escrito lá, material acústico. O que eu peço de todos os profissionais, leigos, que você verifiquem se é material para absorção ou para atenuação sonora. Regra geral, material poroso, tortuoso, fibroso, ou membranas, ou que tenha furinhos, são possibilidades de materiais para absorção sonora. Para atenuação, já pense em materiais com mais massa ou com impedância de materiais. Por exemplo... Impedância. Traduz para o português. Tá. Vamos pensar no drywall. A impedância do gesso, diferente da lã, com a outra placa de gesso. Eu estou com material leve, mas pela impedância dos materiais eu tive uma boa atenuação sonora. Então, trabalhar com materiais com impedâncias diferentes, eu posso ter um resultado talvez mais interessante. Do que uma parede grossa monolítica. Isso, exatamente. Então, assim, trabalhar com isso, eu não preciso obrigatoriamente ter massa em tudo. Eu posso trabalhar com isso para ter bons resultados. Afinal, o som não propaga no vácuo, né? Aí você vai fazendo as coisas assim, né? Você vai criando caixinhas. Né? Vai quebrando, né, a corrente de propagação, né? Você quer ver outro mito que eu acho que pode ter? Não sei. O pessoal acha que colocar vegetação... isso é também... Vou pôr uma vegetação aqui que tira... Isso é muito bom. Então, assim, já sei uma solução. Eu vou colocar umas plantas na minha casa, ou vou colocar fora, que eu não vou escutar mais os carros. Esse não é um mito só no Brasil, não. Isso é fora. Na verdade, eu já vi livros de paisagismo com esse erro. Eu tenho por distância essa atenuação. Ter a vegetação, ela vai ser mais bonita, mais bacana em outros aspectos, mas para atenuação sonora ela não vai ter massa para essa atenuação. A não ser que seja uma parede, uma árvore de pedra que vai até o muro. Aqui em Brasília, não sei se vocês caminham ali muito pelo Lago Sul, aqui perto. Chegando no portão ali, o cara fez um morro. Fizeram um morro. Alguém reparou isso aqui? Construíram um morro. O terreno é mais baixo que a via. O cara fez um morro, assim que você não vê a casa. E assim, foi de um
um dia pro outro. Foi uma coisa muito louca. De repente surgiu uma topografia, relevo no meio da principal. Isso pode ser trabalhado, porque eu viro uma barreira acústica. Aí eu tenho elementos para uma barreira Muito acústica. inteligente. Parabéns pra quem fez o povo. Se estiver assistindo a gente, foi realmente genial, né? Ó, tem uma dúvida aqui da Flá Garcia, eu acho que ela chegou um pouquinho depois, mas de qualquer forma, vamos responder ela. Lã de rocha tem uma boa funcionalidade no quesito bloqueio acústico? Lã de rocha, lã de vidro, lã de poliéster, lã de PET, ela vai ser material para absorção, ou eu posso utilizá-la como complementação no meu sistema para atenuação sonora. Como, por exemplo, no meu sistema de drywall, ela está internamente, porque eu vou trabalhar com impedâncias diferentes. Agora, tem uma parede de lã de rocha, lã de vidro, lã de poliéster, especificamente, ela não vai ter uma boa atenuação. Para atenuação, eu tenho que ter esse conjunto. Gesso, um bloco cerâmico, bloco de alguma coisa para que eu tenha uma performance melhor. Show de bola. A Tatiana disse que fizeram bullying acústico com o Alex, deve ter sido o Alexandre, né, em algum momento aí. Eu adoro gente, bullying. Mas posso fazer mais uma pergunta de mito? Pode. Uma. Ele nunca deixa a gente terminar, entendeu? Então vamos. Mas é só pra ver se eu tô errado ou se é um mito Vamos mesmo. lá. Todo mundo fala que tá querendo fugir do barulho e compra um apartamento lá em cima, numa grande cidade. O apartamento mais alto, ele é mais silencioso ou um apartamento do térreo? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai ficando mais alto, vai ficando mais perto do avião. Pode ser. Não, ele pode ser, ele pode ter, mas dependendo da situação, da posição do edifício, eu posso ter reflexões que vão aumentar essa. Isso é verdade. Isso então. é um mito. Não, na verdade, o sexto andar, o último andar, né? Não necessariamente vai ser mais silencioso. Mais silencioso. Não necessariamente. Não. Porque o pessoal fala assim, eu tô comprando mais alto porque vai ser mais silencioso. Não, você não pode ter a reverberação. Aí tem que colocar a janela de vidro, né? É. Então você pode ter mais ruído no sexto do que no primeiro. Pode. Olha aí. Pode. Então não é mito, isso é verdade. É verdade. Então, assim, essa situação depende. E aí um dos elementos que a gente usa para estudar exatamente isso, onde vai estar a posição, chama-se mapa de ruído. Então é analisar a posição da implantação do edifício para entender onde ele vai estar posicionado e se ele vai ter uma intensidade sonora maior ou menor e em que pavimento, o que isso vai variar. Isso só dá para verificar em loco, né? Eu não pergunto mais. Não, isso você pode projetar. Projeto. Pode. Tem uma norma. Em loco já era, já tá tarde demais. Já. Mas você consegue projetar isso antes. Então tem um procedimento de mapa de ruído. Não sei se alguém já viu isso, são manchas sonoras, umas plantas. Depois procura no Google mapa de ruído, vai ver o que é. Mas agora. Mapa de ruído. Já viram para todo mundo já viu o que é o mapa de ruído. Olha aí, ó. Vira primeiro para a mesa, depois para a câmera. Isso é um mapa de ruído. Mapa de ruído, tá? E agora a câmera. Mapa de ruído. Não reparem no meu adesivinho da... Nada com oráculo. Toy Story. Meu band-aid de Toy Story que bloqueia hackers. Mas é isso aí. Gente, muito bom. Podemos encerrar. Incrível. A gente tem um Agora, coquetel só esperando um a gente. comentário que é interessante. Falou de barreira acústica, né? Estava na China um dia, e lá você tem as cidades, parece que você pega o centro de São Paulo e vai andando por uns 100 quilômetros, é tudo igual. Prédio, e é impressionante como você tem o que lá? Barreiras acústicas. Aqui está a rodovia, aqui está o minhocão deles. Eles têm barreiras acústicas ao longo da rodovia toda, protegendo os habitantes que estão de um lado ou de outro da rodovia. Legal. É uma coisa que no Brasil ainda nem É começou. urbanístico já, não é mais arquitetônico. Sim, exatamente. Então isso é comum não só na China, mas na Europa. Estudar antes e como é que são essas barreiras e o que vai atenuar. A gente tá chegando lá. Tá, eu também acredito. Assim, a gente vai Eu queria só uma questão aqui, por exemplo, uma edificação nova. Microfone. Tá? Que ela tem uma rua movimentada, bastante barulho. Você colocar, por exemplo, toda a fachada da casa cega, para que ela não absorva o barulho que vem da via, isso é correto? Sim, é interessante. Sim, é uma boa possibilidade. Estudar a implantação, onde eu vou estar posicionada a minha edificação, a minha residência, em relação ao ruído. Se eu tenho uma via, eu tenho certeza que vai ter uma intensidade, dependendo do tráfego, uma intensidade de ruído maior, e eu posso estudar. Isso é pensar inteligente antes, na concepção do projeto. Já pensar nisso antes, a gente vai ter um custo menor, uma solução técnica.
Excelente. Muito bom, Ó, excelente. já ganhou os colocação. coraçõezinhos aqui, É, ó. a galera Cheio deu de um monte de coraçãozinho com like. essa pergunta. Show. Gente, queria agradecer demais a presença de todos vocês, em especial o pessoal da Paper House, que possibilitou, né, que fez esse convite, a Trisoft também, que está aqui patrocinando esse encontro. Cândida, que assim, ensinamentos incríveis, eu acho que todo mundo aqui teve aproveitou muito, né? E a gente ainda vai aproveitar mais, porque, galera, a gente tá aqui, coquetelzinho. Acusticamente, todo mundo escutou. Acusticamente, todo mundo escutou Acusticamente, todo mundo escutou. Quem escutou, dá um like aí pra gente, vamos compartilhar, para fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que a gente melhore as cidades, os projetos e a vida das pessoas, né? Afinal, é pra isso que a gente tá aqui, esse é o nosso trabalho. E obrigada, cada um de vocês. Salve de palmas. Valeu. Tchau, tchau, pessoal aí da live. E até a amanhã, próxima. né? Com mais até live. Amanhã. Isso aí.